Esses dias eu fiz um story comentando que se as pessoas soubessem o poder que a glicose mais os sais minerais têm, elas não ficariam tão preocupadas com a falta de proteína na dieta. E uma amiga minha comentou solicitando para eu gravar um vídeo explicando melhor sobre esse assunto. Até porque ela é uma pessoa que treina pesado já há muitos anos. Eu achei uma excelente sugestão de vídeo, resolvi atender a esse pedido e cá estamos. Nesse vídeo falaremos então sobre o mito da necessidade das altas taxas de proteína nas dietas para ganho de massa muscular. Será mesmo que é isso que nosso corpo realmente precisa para construir músculos fortes? E quais as consequências que uma dieta com altas taxas de proteína pode trazer para o nosso corpo? E também o que os estudos dizem ser o ideal de aporte proteico para ganho de massa muscular e manutenção da saúde ao mesmo tempo. Porque sim, você pode achar que consumir altas quantidades de proteína na dieta, e quando eu falo em altas quantidades de proteína, estou me referindo a 1,7, 1,8, 2,2 gramas de proteína por quilo corporal ou mais, até porque hoje é muito fácil encontrar planos alimentares fornecendo essa quantidade toda de proteína para as pessoas. Eu mesma já recebi em consultório várias pessoas consumindo 2 gramas de proteína ou mais por quilo de peso corporal. Mas será que a pessoa está realmente utilizando toda essa proteína que ela está consumindo? Segundo uma meta-análise de 2018, publicada no British Journal of Sports Medicine, onde Morton e colaboradores analisaram 49 estudos, todos randomizados, eles encontraram que a taxa limite de proteína por quilo corporal para a síntese máxima proteica foi de 1,62 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E aí eles viram também que valores acima desse limite não trouxeram nenhum benefício a mais para o ganho de massa muscular. E o mais interessante de tudo é que não são necessárias essas taxas de proteína todas que vêm sendo recomendada para as pessoas, como a gente consegue comprovar facilmente, através de exames de laboratório, que a pessoa não está utilizando toda essa proteína que ela está consumindo. Então, boa parte dessa proteína está sendo eliminada através da urina. Então, a pessoa só está fazendo um xixi mais caro e sobrecarregando o seu metabolismo para metabolização desse excesso proteico. Agora, quando falamos em termos de saúde metabólica e não apenas sobre a parte estética, nós temos os estudos do professor e pesquisador Dr. Walter Longo, gerontologista, que há mais de 30 anos faz pesquisas sobre o envelhecimento e mostram que dietas que contêm acima de 0,8 gramas de proteína por quilo corporal ativam genes que são pró-envelhecimento, que são o mTOR e o IGF-1, que fazem com que o indivíduo acabe desenvolvendo mais doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e tenha um aumento de 75% da taxa de mortalidade, além de uma incidência 4 vezes maior de câncer comparado a pessoas que têm uma dieta que varia de 0,7 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso corporal. E o autor concluiu que as dietas com altas taxas proteicas aceleram significativamente o envelhecimento na maior parte dos organismos. E aí tem algo bem interessante da gente verificar, é que ele concluiu também que esses mesmos fatores não foram identificados quando as dietas tinham proteínas de origem vegetal, ou seja, a proteína que ativa esses fatores IGF-1, né, o hormônio do crescimento, e o mTOR, que são vias de anabolismo celular, são proteínas de origem animal, todas elas. Então é muito interessante também a gente observar que quando a pessoa, só fazendo um adendo aqui que eu sei que o assunto não é esse, tá? Mas quando a pessoa está em tratamento para câncer, se a gente não quer que aquela célula cresça, então a gente não pode ter essas vias ativadas. Então qual seria a coisa principal para uma pessoa em tratamento de câncer fazer? Primeiro, né? Baixar o seu aporte proteico e evitar que essas fontes sejam de origem animal. Parênteses fechado, voltando ao tema. Uma vez que as proteínas, de uma forma geral, advêm de alimentos com maior potencial acidificante, isso por si só já é
um fator pró-oxidativo, pró-envelhecimento do corpo. Uma vez que para o corpo fazer o tamponamento dessa acidificação que ocorreu, ele precisa retirar sais minerais como fósforo, potássio, sódio, cálcio, magnésio de tecidos como ossos, dentes, tendões, articulações, órgãos, para suprir esse desgaste. Consequentemente, a pessoa terá menos nutrientes para regeneração e formação de tecidos, leia também músculos, e como consequência, a pessoa acaba tendo prejuízos, como piora na qualidade da pele, os dentes ficam mais suscetíveis à invasão por micro-organismos, uma vez que ficam mais fragilizados, acaba ocorrendo uma perda de massa óssea, a pessoa pode ter problemas a nível de articulações, a nível de digestão, uma vez que está faltando nutriente para a formação de enzimas, e enzimas a gente sabe que participam de todas as etapas do processo digestivo, e por fim acarreta também em sobrecarga hepática e renal. Então, quando a gente fala em ganho de massa, levando em consideração um correto gerenciamento do envelhecimento do corpo, a gente precisa levar em conta não só a parte estética, né, o exterior, como o interior também. Como é que esse metabolismo está funcionando? Qual que está sendo as consequências dessa dieta para esse metabolismo? Vale lembrar também que, de uma maneira geral, todas as proteínas de origem animal, elas trazem consigo uma quantidade significativa de gorduras, como é o exemplo, né, dos queijos, dos laticínios todos, das carnes, por mais magras que sejam as carnes, um grande percentual da sua composição calórica é de gorduras, os ovos, enfim. Então, se a gente para analisar que uma pessoa que se submeta, por exemplo, a uma fase de bulking, num processo de ganho de massa muscular, ela consome altas quantidades calóricas e altas quantidades proteicas, e essa proteína normalmente vem sempre junto com uma quantidade bem considerável de gorduras. E é interessante a gente observar que quando ela posteriormente entra para uma fase de cutting, a maior preocupação dela acaba sendo em cortar os carboidratos, quando na verdade a maior parte das calorias não vem dos carboidratos. Principalmente se esses carboidratos foram carboidratos naturais e saudáveis, ricos em fibras e nutrientes. Então a pessoa corta carboidrato, quando seria muito mais proveitoso que ela cortasse as gorduras, uma vez que 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias comparado a 1 grama de carboidrato que tem 4. E outro ponto que a gente precisa levar em consideração é que uma dieta rica em proteína, que normalmente tende a ser também uma dieta rica em gorduras, ela acaba trazendo prejuízos para a saúde digestiva no longo prazo, não apenas por ser uma dieta mais acidificante, mas porque, e é o que eu tenho visto muito em consultório, as pessoas que têm esse alto consumo proteico na dieta acabam tendo que negociar para ir ao banheiro, para conseguir ir ao banheiro e fazer suas necessidades. A gente sabe também que dietas com alta taxa proteica e de gordura, ela acaba alimentando determinados micro-organismos, determinadas bactérias, que não são as bactérias ideais para a promoção de saúde, uma vez que se a gente quer ter uma boa saúde cerebral, produção otimizada de neurotransmissores, a gente precisa necessariamente ter bactérias sacarolíticas se desenvolvendo bem nos nossos intestinos. E o que são essas bactérias sacarolíticas? São bactérias que se alimentam prioritariamente de carboidratos ricos em fibras, né? Até qual que é a importância desse tipo de microbiota ser alimentada nos nossos intestinos? É que a gente sabe que a maior parte da matéria-prima que o nosso corpo utiliza para formação de neurotransmissores cerebrais é produzida por esse tipo de micro-organismos, que são micro-organismos alimentados por carboidratos. Ao passo que, enquanto a gente tem uma dieta muito rica em gorduras e proteínas, a classe de micro-organismos que nós alimentamos acaba sendo outra totalmente diferente. E isso sem falar que muitas vezes as pessoas, quando estão fazendo dietas para ganho de massa, sem se preocupar com a qualidade do alimento que ela está ingerindo e apenas se preocupando em bater os macros, por exemplo, ela não está se dando conta que ela não está priorizando os micronutrientes. E esse é o verdadeiro tesouro da nossa alimentação. A gente deveria dar muito mais, não que os macros não sejam importantes, eles são, é óbvio, fazem parte do conjunto. Mas os micronutrientes, os antioxidantes, os fitoquímicos, são eles que vão nos promover essa saúde que a gente não tem se a gente não olhar para isso. E aí, quando temos então uma dieta muito rica em gorduras e proteínas
e não estamos nos atentando para fornecer micronutrientes que vão ajudar o nosso corpo, o nosso estômago, o nosso fígado a produzir enzimas de forma adequada, a gente começa a ter então prejuízo na saúde digestiva que impacta na digestão propriamente dita. Então a gente começa a ter resíduos de alimentos mal digeridos, e quando a gente fala em alimentos mal digeridos, a gente precisa colocar o foco, né, dar uma atenção especial às proteínas, porque proteínas mal digeridas, eu diria que são a classe mais perigosa de alimentos para a gente ter mal digerido nos nossos intestinos, né? Porque isso acaba acarretando uma superprodução de micro-organismos improdutivos, vamos dizer assim, que não nos trazem todos aqueles benefícios que as bactérias saudáveis nos fornecem. E sem falar que quando temos alimentos mal digeridos, é comum que outros micro-organismos oportunistas apareçam nesse ambiente. Então, não é nenhuma surpresa que tenhamos hoje em dia quase que uma epidemia de Cândida sendo registrada, sendo tratada por diversos tipos de profissionais. E quando a gente pensa na Cândida, a gente tem que entender que a Cândida, por si só, ela não é um fungo ruim para nós. Ela não tem intenções maléficas a nosso respeito. A Cândida, assim como várias classes de fungo, tem uma missão aqui nessa terra, que é decompor resto de material orgânico. Então, se está tendo material orgânico para ser decomposto pela Cândida, o que a gente, se a gente parar para observar bem, o que está acontecendo? Tá ficando resíduo de alimento mal digerido para que a Cândida tenha que vir e trabalhar nesse alimento que não foi digerido completamente. Então ela não está ali por acaso. E é por isso que eu sempre digo para os meus pacientes, não adianta você querer tratar fungo com pomadinha, com coisas externas. Você precisa tratar o ambiente que está favorecendo a proliferação desse micro-organismo, né? Então, no caso da Cândida, não trate a Cândida, trate o seu problema de má digestão, que muitas vezes as pessoas nem sabem que tem. E se prosseguirmos mais um pouco, todo esse abuso em termos de excesso de consumo de proteína e de uma má qualidade da alimentação, ao longo do tempo vai gerando desgaste, né? A nível de digestão, a nível de fígado, né? Isso é algo bastante comprometedor para a nossa saúde de uma maneira geral. E quando a gente tem um desgaste, né, uma inflamação a nível de intestino, e quando a gente começa a ter então essa ineficiência por parte do fígado, a gente começa a lidar então com um problema de absorção. Isso é muito impactante. E a gente vê que quando a gente sobrecarrega o nosso sistema digestivo, gerando esse tipo de consequências para o nosso metabolismo, no longo prazo a gente vai ficando carente de alguns micronutrientes essenciais à saúde, inclusive a uma boa construção e manutenção de massa muscular. E quando a gente vê também que não estamos digerindo direito toda essa proteína que está sendo consumida, vale pensar se ela não está sendo corretamente digerida, quebrada em peptídeo, até chegar em aminoácidos. Ela está sendo absorvida? Porque de que adianta esse consumo todo de proteínas se ela não está sendo toda absorvida? Bom, e então qual que seria o ideal? Né, finalizando aqui, chegando para a parte final do nosso vídeo, qual que seria o ideal de aporte proteico? Eu diria que se a sua preocupação é principalmente estética, o que os estudos têm mostrado é que 1,6, mais detalhadamente 1,62 gramas de proteína por quilo de massa corporal é o limiar de síntese proteica. Mais do que isso você não vai utilizar para síntese proteica. Mas é válido lembrar que não adianta você consumir apenas proteína, porque é o carboidrato quem fornece ao nosso músculo a energia necessária para ativação e crescimento. E não apenas o carboidrato, mas os sais minerais, se eles não estiverem sendo fornecidos e absorvidos de maneira eficiente, nós não teremos boa contração muscular, não teremos um bom trabalho cardiovascular, não teremos boas trocas intercelulares e intracelulares e, consequentemente, não teremos o crescimento muscular da forma que seria mais eficiente.
o possível. E é muito interessante da gente observar que nos nossos enterócitos, que são as células dos nossos intestinos, nós temos transportadores que levam do lúmen intestinal, ou seja, a parte oca ali dos intestinos, né, a parte interna dos intestinos, para dentro da corrente sanguínea. Nós temos transportadores chamados SGLT. Esses transportadores são especializados em transportar ao mesmo tempo, note, ao mesmo tempo, glicose mais sódio. E isso, glicose mais sódio, é o que o nosso músculo, o nosso corpo precisa para fazer um bom trabalho muscular. E onde que nós encontramos, né, esses nutrientes? Nas frutas, que são ricas não só em glicose, mas em fitoquímicos e antioxidantes. Nos vegetais verdes folhosos, como a rúcula, o agrião, o brócolis, o espinafre, nas batatas em geral. Agora, se queremos um ganho muscular limpo e sem sobrecarga metabólica, qual que é o ideal, o limiar que nós temos que buscar do nosso aporte proteico? Ele deve variar, então, entre 0,7, 0,8, 0,9, eu diria que ali até 1,2 gramas de proteína por quilo corporal. É um valor que o seu corpo consegue metabolizar, principalmente se você fizer isso cuidando para consumir alimentos de qualidade e para que você se atente também à combinação dos alimentos ali que você está fazendo. E é óbvio, né, que não apenas a gente deve se preocupar com o consumo de proteína, mas nós precisamos priorizar e colocar em prática o estímulo muscular, né, com exercícios resistidos. Enfim, a gente precisa desse estímulo mecânico, porque senão você pode consumir o quanto de proteína você quiser, que não vai ter crescimento muscular. O que fará o seu músculo crescer é a sobrecarga muscular adequada, mais um consumo adequado de glicose, abundância de sais minerais e uma quantidade proteica mínima necessária para que você tenha o estímulo para a síntese muscular sem envelhecimento acelerado do seu metabolismo. E esse é um conceito que muitas pessoas não compreendem, que é eficiência metabólica é mais importante do que quantidade bruta. Quando você prioriza a saúde digestiva como base, você melhora dramaticamente a absorção de aminoácidos. Muitas pessoas focam em altas quantidades de proteína, mas se a saúde digestiva e a capacidade de absorção estiverem comprometidas, mesmo altas doses podem ser ineficazes e insignificantes. E carboidratos de qualidade não são apenas poupadores de energia, mas eles também poupam proteína enquanto fornecem energia durante treinos de alta intensidade. A saúde hepática também é crucial para a síntese proteica e absorção de aminoácidos, e um fígado saudável, ele otimiza a nossa capacidade de utilização da proteína consumida. E quando você melhora a sua capacidade absortiva, cada grama de proteína, ela é então utilizada de forma muito mais eficaz pelo seu organismo. Por isso, você estará otimizando a capacidade do seu corpo absorver aquilo que ele consome, ao invés de sobrecarregar o seu sistema apenas. Pergunte a um fisiculturista consciente e ele te dirá que sabe que está construindo a sua musculatura às custas da sua saúde. Eles sabem disso. Eles sabem, inclusive, que a forma com que eles estão treinando está, assim, acidificando seus corpos. Eles sabem disso, muitos deixam isso bem claro, só que a gente tem que ter em mente que isso é, para eles, uma profissão diferente de nós, que não temos o fisiculturismo como profissão. Mas muitas pessoas querem resultados de fisiculturista e não se dão conta que estão pagando os seus resultados com a sua saúde. Porque seus corpos não foram projetados para metabolizar tanta comida, tanta proteína, tanta gordura, tanto exercício físico, inclusive. E por favor, não confunda as coisas. Eu não estou dizendo que exercícios físicos não são maravilhosos para a saúde. Eu só estou dizendo, sim, que exercícios que excedem a sua capacidade fisiológica vão sim acarretar em maior produção de ácido lático, radicais livres e outros metabólitos que surgem durante qualquer tipo de estresse intenso. As pessoas pensam que quando eram mais novos conseguiam construir músculos mais facilmente apenas pela questão hormonal. Mas elas não conseguem observar que quando mais novos seus corpos eram
mais limpo, seu sistema digestivo ainda não estava sobrecarregado, o seu fígado ainda não tinha recebido tamanha carga de gordura, de aditivos químicos, e seu sistema digestivo ainda estava super saudável para digerir, absorver e armazenar uma boa carga de nutrientes. Isso as pessoas não conseguem enxergar.